Apocalipse capítulo 2. Salve a todos na paz de Cristo, amém? Amém, amém, queridos? Bendito seja o nome daquele que vive e que reina para todo sempre. Deus tem palavra para os nossos corações nesta noite. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado e exaltado seja o nome daquele que vive e que reina para todo sempre. Apocalipse capítulo de número 2. Hoje estaremos iniciando aí uma sequência de mensagens sobre as cartas que foram escritas às igrejas que estavam localizadas na província da Ásia Menor. Apocalipse capítulo 2, verso 1 diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, que não pode sofrer os maus. Pusestes à prova os que se dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achastes mentirosos. E sofrestes, e tens paciência, e trabalhastes pelo meu nome e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti, que deixastes a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não se arrependeres. Tens, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. E de ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Somente até aí. Vamos orar. Deus, eu quero te pedir, Pai eterno, venha falar conosco nessa noite. Fala comigo, fala com meu irmão, fala com a minha irmã, fala com os teus servos, com as tuas servas. Nós precisamos ouvir a tua voz, Pai. Então vem falar com cada um de nós aqui nessa noite, segundo o teu querer, segundo a tua vontade, para a glória do teu santo e adorável nome. Porque o querer é teu, o efetuar é teu, o operar é teu. Então se revela do teu jeito, da tua forma, da tua maneira. Deus, que caia por terra toda barreira, todo impedimento, todo atrapalho. Que o Senhor seja glorificado, que o Senhor seja exaltado. Nos restaura, nos renova, nos aviva, Senhor, nos vivifica. Que nós possamos, Pai Santo e Eterno, entender e compreender que é tempo de avivamento. O Senhor tem nos chamado para viver, meu Pai, um grande avivamento. E nós precisamos estar atentos, lúcidos, olhos abertos, apercebidos, porque o Senhor quer nos restaurar, quer nos renovar. A nossa vida é tua, Pai, o nosso coração, a nossa mente, o nosso ser. Então fala conosco nessa noite, segundo o teu querer e segundo a tua vontade. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe. Podemos assentar. Se você puder aplaudir o Senhor, vai ser bom. Queridos, em breves palavras, eu acredito que todos os leitores da Bíblia conhecem a história do apóstolo João, o último apóstolo a partir. Esse homem foi separado por Deus dentre os 12 para cumprir uma missão. Mas antes de João cumprir essa missão, ele passou por processos amargos e dolorosos. Tentaram matar João de todas as formas, de todas as maneiras. Os crimes
ou digo melhor, as formas mais bárbaras e hediondas para tentar tirar a vida desse homem, para que assim não se cumprisse o que Deus tinha para fazer por intermédio do seu ministério. Só que não conseguiu. Uma das formas que tentaram matar João foi jogando ele dentro de uma caldeira com óleos fervendo. Só que o homem, ele não morreu, porque Deus ainda tinha algo para cumprir na vida de João. Já que não conseguiram matá-lo, jogaram ele em uma ilha chamada Patmos. Essa ilha, mais conhecida também como a Ilha da Morte, era onde era lançado os criminosos que diante dos olhos da sociedade daquele tempo eram irrecuperáveis, e eles eram lançados naquela ilha para trabalhar forçadamente e morrer. Era como se fosse um campo de concentração. João, ele contemplou a glória de Deus naquele lugar. Dentre as grandes e majestosas visões que João teve, ele teve a famosa revelação do Apocalipse. E logo no princípio dessa revelação, João, ele recebe da parte do próprio Senhor Jesus Cristo uma missão. Ele tinha que escrever 7 cartas. Quantas cartas? Diga comigo, 7. 7 cartas, e endereçar estas cartas às igrejas que estavam localizadas na província da Ásia Menor. A primeira igreja desta província que João iria escrever a carta era a igreja em Éfeso. Essa igreja era uma igreja gabaritada. Por que uma igreja gabaritada? Porque ela foi pastoreada por homens de mentes brilhantes, eruditos, homens que tinham um vasto grau de preparação teológica. A igreja de Éfeso, ela foi pastoreada por Paulo. A igreja de Éfeso, ela foi pastoreada por Timóteo. A igreja em Éfeso, ela foi pastoreada por Timóteo. A igreja em Éfeso, ela foi pastoreada pelo próprio apóstolo do amor, o apóstolo João. É irônico. Uma igreja que teve ilustres pastores, célebres pastores, homens que eram verdadeiros reflexos de Deus nesta terra, ela foi preparada. Para você ter uma noção de como a igreja de Éfeso, ela era uma igreja preparada, ela envergonhava até os falsos apóstolos. Para tirar a máscara de um falso apóstolo, tinha que ter uma preparação teológica muito grande. E em Éfeso, a máscara dos falsos apóstolos caía, porque essa igreja era uma igreja de gabarito bíblico. Ela tinha respaldo, ela tinha preparação. Eles não eram meninos do conhecimento como a igreja de Corinto. Não, a igreja de Éfeso era uma igreja que tinha preparação. Então não era qualquer um que ia chegar lá trazendo uma mensagem suspeita e ia conseguir enganar e ludibriar os irmãos da igreja de Éfeso. A preparação deles era tamanha que o próprio Senhor vai dizer: eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e pusestes à prova os que se dizem ser apóstolos, e tu os achastes mentirosos. Porque colocastes à prova. É fácil enganar pessoas ignorantes, leicas, que tem preguiça de ler a Bíblia, que tem preguiça de estudar, que tem
tem preguiça de buscar conhecimento? Queridos, nós vivemos na era da informação, na era do conhecimento. Nunca foi tão fácil uma pessoa ter conhecimento. E você se forma um doutor sem precisar sair de casa. Você se torna um bacharel dentro do seu quarto. Porque há muitos veículos de comunicação que facilitam o teu conhecimento. Facilitam. Hoje é fácil, mas no tempo da igreja de Éfeso era completamente diferente. Era nos livros, era nos manuscritos, era na Bíblia daquela época. Tinha que examinar, tinha que procurar, tinha que pesquisar, para que assim tivesse entendimento e compreensão para pôr à prova quem é e quem não é. Na igreja de Éfeso não tinha espaço para heresia. Não. Quando aparecia lá algum herege, a igreja de Éfeso já dizia: ó, aqui não dá para você não, viu, herege? Dá não, meu filho. Vai enganar outro, vai enganar os preguiçosos que não querem Bíblia, que não querem estudar, que não tiveram preparo. Porque aqui é crente que come Bíblia. Glória a Deus. É crente que almoça a Bíblia, merenda a Bíblia, janta a Bíblia, que pesquisa, que estuda. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, eu me assombro. Eu me assombro. Porque tem crente que ele é tão falta de entendimento. Me desculpe, não se escandalize com o que eu vou falar não. Não se escandalize não. Tem crente que é tão falta de entendimento, que se chegarem para ele e dizer: rapaz, ó, Deus está me dando uma revelação, e a revelação que a pessoa passar é contra a Bíblia, ele recebe. Ele recebe. Por quê? Porque ele recebe. Porque é preguiçoso, não gosta de ler, não gosta de estudar, não pesquisa. Aí com facilidade qualquer um engana. Vem só para eles conversarem um pouquinho mais baixo aí, para, por favor. Com facilidade qualquer um engana. Irmão, um pastor amigo meu, ele já dorme no Senhor. Ele foi para uma oração, e nessa oração tinha umas profetisas. E esse homem de Deus casado, nessa oração ele ficou lá tranquilo, não se identificou. Aí uma das profetisas olhou para ele e disse assim: esse que eu te digo, varão, Deus está preparando a tua. Glória a Deus. Aí olhou para a irmã assim e disse: irmã, Deus está preparando a minha. Mas o que é, irmã? A tua varoa. Ele disse: mas irmão, eu sou casado. Como é que Deus está preparando a minha varoa se eu sou casado? Ela pegou e disse assim: é casado? Ele pegou e disse: sou, pois Deus vai matar. Pô, esse povo tem uma capacidade absurda. Porra, ela disse para ele que Deus ia matar a esposa dele para cumprir a revelação que ela tinha passado. Irmão, e um crente falta de entendimento que não lê Bíblia recebe essas revelações, irmão. Recebe porque tem preguiça de ler Bíblia. Ele não foi discutir com ela, muito ético, né? Muito ético, não foi discutir, não foi perder tempo. Não, simplesmente não aceitou e saiu. Não adiantava. Mas dentro da igreja de Éfeso, essas meninices não prevaleciam não. Dentro da igreja de Éfeso, essas heresias aí não prevaleciam não. Por que não prevalecia? Porque eles colocavam a prova dentro da Bíblia. Eles colocavam a prova. Se o apóstolo ele era apóstolo, ele tinha que provar que era apóstolo. Ele tinha que provar que era apóstolo. Glória a Deus. Então dentro da própria palavra, os irmãos da igreja de Éfeso já arrancavam a máscara do falso apóstolo e ele era envergonhado. Outra qualidade da igreja de Éfeso, outra qualidade, ela trabalhava, diga comigo, ela
Trabalhava. A igreja de Éfeso não era uma igreja preguiçosa, inativa, paralítica, não. A igreja de Éfeso era uma igreja ativa, que trabalhava, que se movimentava. Era a igreja da ação social, do evangelismo, da visita, da ação. Essa igreja era uma igreja que trabalhava. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho. Ela trabalhava. Nós, como cristãos, precisamos aprender com os irmãos da igreja de Éfeso. Nós temos que trabalhar em prol do reino e para o reino, porque tudo é e tudo seja para a glória do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Essa igreja é uma igreja que trabalhava, se movimentava, agia. Nós não podemos estar estagnados. Nós precisamos fazer alguma coisa. Nós precisamos nos movimentar. Nós precisamos agir. Nós precisamos entender e compreender que o Senhor nos chamou, nos separou, nos selecionou. Foi para nós sermos servos ativos na sua obra. Então não fique parado, não fique estagnado. Faça alguma coisa para o reino. Faça alguma coisa para o reino. Glória a Deus. Deus é poderoso para te retribuir. Pastor, não sei fazer nada, sabe? Você sabe fazer alguma coisa. Todos nós sabemos fazer alguma coisa, irmãos. Jesus está voltando, sim ou não? Sim ou não? Jesus está voltando e nós não podemos perder as oportunidades que nós estamos tendo. Sabe-se lá se daqui 1 ano, 2 anos nós vamos poder pregar a palavra do jeito que as coisas estão indo. Sabe-se lá se daqui 5 anos não baixa uma lei aí para fechar todas as igrejas. Porque no andar da carruagem, meu irmão, não duvido não. Pelo andar da carruagem, pelo que está acontecendo no mundo, para lançarem uma lei dessa, olhe lá se não botar uma lei para matar crente. O negócio está sério, meu irmão. O negócio está sério. Nós estamos aqui no Brasil e nós estamos aqui, meu irmão, como dizia o nosso saudoso missionário, o povo brasileiro pisa em favos de mel. Olha o que diz a Bíblia? Para a alma farta, a alma farta, ela pisa o favo de mel. Para a alma faminta, todo amargo é doce. Glória a Deus. O povo brasileiro é um povo privilegiado. Então, se você tem oportunidade de fazer alguma coisa para o reino, faça. Se você tem oportunidade de fazer alguma coisa para a obra de Deus, faça. Porque poderoso é Deus para te dar um pago, sim ou não? Poderoso é Deus para te abençoar, sim ou não? Poderoso é Deus para te recompensar. Então aprenda com a igreja de Éfeso. Ela era uma igreja operante, uma igreja que trabalhava. Ela era uma igreja que tinha maturidade espiritual, porque foi pastoreada por homens que tinham Bíblia, que tinham entendimento, que estruturaram, que colocaram aquela igreja dentro de uma doutrina ortodoxa, uma doutrina definida, uma doutrina fechada. Eles prepararam a igreja teologicamente para vencer os hereges, as heresias. Porque se você é um crente que lê Bíblia, se você é um crente que estuda a Bíblia, se você é um crente que busca conhecimento da parte do céu, os hereges não vão te enganar. As heresias não vão embaraçar a tua mente. Não vão. Porque tem crente que tem tanta falta. Irmãos, eu pastoreei uma igreja, eu sempre gosto de contar experiências minhas. Eu pastoreei uma igreja e nós sempre motivávamos os irmãos. Eu sempre fui assim, sempre mandei os irmãos ler a Bíblia, estudar. Não falte culto de doutrina, não falte culto de ensinamento. Eu sempre trabalhei com esses dois cultos, culto de doutrina, culto de ensinamento, para tirar a dúvida das pessoas. E tinha uma irmã que frequentava a nossa igreja assiduamente, só que ela não participava dos cultos de doutrina, nem culto de ensinamento. Ela só ia mais culto de quarta, sexta e domingo. Geralmente eram os cultos que tinham revelação. Culto de conhecimento, a irmã não ia. Aí de repente alguém chegou para mim e disse: pastor, o senhor está sabendo? Eu disse: estou não. A irmã fulana, agora ela é. Aí fala
falou o nome da seita lá, que eu não vou falar, questão de ética. Eu disse, foram na casa dela lá, evangelizaram ela, mostraram para ela lá, e ela disse que é o caminho certo esse agora. Meu irmão, para uma pessoa que não procura examinar as escrituras, não procura ler a Bíblia, e se baseia só pelo emocionalismo, qualquer um leva, qualquer um engana. Já essa igreja não, era uma igreja preparada. Terceira qualidade da igreja de Éfeso, quem me ouve diga amém. Amém. Era uma igreja que sofria e tinha paciência. Ela sofria e tinha paciência. Quarta qualidade, digo melhor, a quarta lição que nós vamos aprender com essa igreja, que é irônico, a igreja que foi pastoreada pelo apóstolo do amor, deixou o amor esfriar. Essa igreja era uma igreja que trabalhava. Agora nós vamos entender. A igreja trabalhava, a igreja tinha conhecimento, só que ela cometeu um grave erro. Qual foi o grave erro que os efésios cometeram? Deixaram o amor esfriar, meu irmão. Tenho porém contra ti, que deixastes a tua primeira caridade, que deixastes o teu primeiro amor. É ironia. Foi pastoreada pelo apóstolo do amor e deixou o amor esfriar. E o que acontece, irmãos? Quando o crente deixa o amor esfriar, ele perde o desejo pelas coisas de Deus, irmão. Ele perde o desejo de ler a Bíblia, perde o desejo de orar, perde o desejo de vir para a igreja. É o amor que esfriou. Ele não sente aquele desejo que é natural num crente sentir, de estar na presença de Deus. Aquele desejo de dobrar o joelho para orar, sentir a presença do Senhor, falar em mistério com Deus, ter as visões, as revelações, se envolver no manto da glória. Se envolver no manto da glória. É natural. E quando o amor esfria, o crente se torna um religioso dentro da casa de Deus. Se torna um religioso dentro da casa de Deus. Para ele, melhor ainda se não tiver culto, porque ele pode assistir televisão, pode assistir uma novela, pode assistir a Netflix, qualquer outra coisa, menos o culto. Por quê? O amor esfriou. O amor esfriou. E é uma das coisas que eu tenho que estar em alerta e você tem que estar em alerta. Não deixa, meu irmão, tal coisa acontecer com você. Não permita, minha irmã, que tal coisa aconteça com você. Não permita, meu irmão, que tal coisa aconteça com você. Não deixe o amor de Cristo esfriar no seu coração. Glória a Deus. Pastor, o que eu faço para manter a chama do amor acesa dentro de mim? O amor, meu irmão, é que nem uma flor. Você tem que cultivar, você tem que cuidar. Você tem que cuidar. Você tem que regar. Porque se você não cuidar, se você não regar, a tendência é morrer. A tendência é morrer. Mas pastor, o que faz? Eu não estou mais sentindo vontade de orar, meu irmão. Ore, mesmo sem sentir vontade. Que na proporção que você for orando, na proporção que você for buscando, na proporção que você for se humilhando, Deus vai romper essa cadeia. Glória a Deus. Tu me nebacanto suquiminébia, riminabacanto soquelebriandai essérgia. Deus vai romper, Deus vai despedaçar,
Deus vai jogar por terra. Agora, se você se entregar, se você não lutar, se você não se esforçar, se você se deixar ser vencido pela frieza, a frieza lhe amordaça. Glória a Deus. A frieza lhe amordaça. Glória a Deus. Quem crê que Ele está aqui, diga amém. Amém. Perceba que essa igreja, olha o perigo, irmão. Essa igreja não era uma igreja parada. É aqui que eu quero que você entenda. Ela não era uma igreja parada, irmão. Porque é fácil do crente esfriar quando ele é parado. Geralmente as pessoas, rapaz, fulano esfriou na fé. Aí alguém, mas também não fazia nada, parado. Mas essa igreja era uma igreja que trabalhava e continuava trabalhando. Só que o amor tinha esfriado. E o amor é a essência de tudo aquilo que nós fazemos. Tudo que você for fazer, tem que fazer com amor. Se eu vier pregar aqui a palavra, eu tenho que pregar com amor. Porque se eu não vier pregar essa palavra aqui com amor, não me aproveitará nada. O que diz 1 Coríntios capítulo 13? Ainda que eu falasse a língua dos homens, a língua dos anjos, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Ainda que eu tivesse todos os dons, ainda que eu tivesse toda a ciência, ainda que eu fosse muito rico e pegasse os meus bens e vendesse e distribuísse a minha fortuna para o sustento dos pobres e entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Então tudo que eu vou fazer para Deus, se não for com amor, é sacrifício de tolo. É sacrifício de tolo. É por isso que aqueles que pregam ou fazem a obra de Deus com interesses financeiros já receberam a recompensa terrena. Já receberam a recompensa terrena. Porque a ausência do amor traz o formalismo. E o que é o formalismo? É quando a pessoa se prende ao campo da religiosidade e não tem mais aquele desejo, aquela vontade de realizar a obra de Deus com vontade de ser envolvido na glória, com vontade de ter uma experiência sobrenatural com Deus. Não deixa o amor esfriar. Glória a Deus. Se você perceber que está querendo esfriar, faça alguma coisa para ele ressuscitar. Faça alguma coisa para que ele desperte. E não deixe ele morrer. Deixe não, meu irmão. E a profecia bíblica, irmão, ela não erra. Mas que não aconteça comigo nem contigo. Mateus capítulo 12, capítulo 24, versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Oh, aleluia, glória a Deus. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E o amor tem esfriado, meu irmão. O amor de muitos tem esfriado. A maior derrota, irmão, é a pessoa ser vencida por si mesmo. Porque tem pessoas aí sendo vencidas por si mesmo, vencidas pelos seus próprios desejos, pelos seus próprios apetites, vencidas pelo comodismo, pela preguiça. Não deixe que esse mal te vença. Mesmo assim, naquela época surgiu uma seita
para finalizar, para nós orar. Naquela época surgiu uma seita que estava enganando a muitos. Era chamada de os Nicolaítas. A tradição vai dizer que Nicolau era um dos 7 diáconos que foram apresentados para servir as viúvas, os órfãos e os necessitados no princípio da igreja primitiva. No começo, a fé de Nicolau era uma fé pura, só que ele se desviou e lançou uma heresia. E essa heresia, ela começou a crescer, ela começou a expandir. E uma das qualidades da igreja de Éfeso, que também é elogiada pelo mestre, é: tens porém isto, que aborrece as obras dos Nicolaitas, as qual eu também aborreço. A doutrina de Nicolau era a mesma doutrina do agnosticismo. Eles pregavam que o corpo para nada serve, a alma e o espírito é incontaminável. Sendo assim, tu pode viver uma vida promíscua, libertina, pode se prostituir, pode adulterar, pode beber, pode viver nos prazeres, que a tua alma e o teu espírito não vai ser contaminada. Era a doutrina dos Nicolaitas. E muitos estavam sendo arrastados por essa heresia naquele tempo. E a igreja de Éfeso tinha um respaldo teológico muito grande e aborrecia as obras dos Nicolaitas, as quais também o Senhor aborrecia. Que nós possamos nos despertar e extrair lições aqui dos nossos irmãos de Éfeso, que eram trabalhadores, que eram pacientes, que sofriam, que tinham muito conhecimento bíblico. Eles tinham muitas qualidades, mas esse defeito deles era um defeito gravíssimo. Eles deixaram o primeiro amor. Então que nós não venhamos cair no mesmo erro que os nossos irmãos da igreja de Éfeso caíram, deixando o primeiro amor. Deixa não, meu irmão. Não permita que a frieza te vença, o desânimo, a tristeza, a apatia. Se levante no nome de Jesus Cristo. Se levante, clame, busque, se humilhe. Que o Santo de Israel te restaura, Ele te renova, Ele te levanta. Que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração e na nossa mente, entendendo que poderoso é Deus para fazer infinitamente mais na nossa vida, para a glória do seu santo e adorável nome. Deus abençoe os nossos irmãos do nosso canal no YouTube Palavras de Vida e nossa página no Facebook Jesus Fonte de Vida. Deus abençoe e ficarmos na paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos,